Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube. E dessa vez agora vamos aprender um conceito que ele é importante demais, tá? Só que muito pouca gente, inclusive, sequer aprende. Tem muito programador sênior que não sabe mexer com expressões regulares. E expressões regulares são essenciais para a gente conseguir, por exemplo, fazer determinados tipos de validação em formulários, em campos, em textos, para a gente identificar, por exemplo, se dentro de um texto eu tenho um e-mail ou eu tenho um número de telefone, coisas do tipo assim, tá? Então, expressões regulares são basicamente códigos que a gente vai fazer, são padrões, né, de códigos que a gente vai fazer, a gente vai utilizar esses caras para conseguir identificar em um texto, em uma string, né, se determinada ocorrência está tendo lá dentro, tá? Então, determinado texto, se está tudo maiúsculo, se está tudo minúsculo, se tem algumas palavrinhas, por exemplo, quero que estou criando aqui um sistema de comentários e eu preciso filtrar se eu tenho, por exemplo, determinados tipos de palavrão dentro desses textos. Então, eu já posso fazer isso com expressões regulares. Ou então, não quero liberar compartilhamento de e-mails nesses comentários. Então, já posso fazer também. Quero fazer aquela funcionalidadezinha em que quando alguém digita um texto e dentro do texto tem um link, eu consigo criar de fato aquele link, não fica lá o texto, o link em forma de texto. Eu consigo clicar naquele cara. Então, eu tenho que pegar o link e eu tenho que criar o HTML ao redor desse cara para que ele vire um link, né? Então, com expressões regulares, você também consegue fazer isso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa telinha aqui e vamos aprender do zero, junto comigo, expressões regulares. Vamos lá. Então, olha só, eu acessei um sitezinho aqui chamado regexr.com. É um site muito bom que a gente usa geralmente para fazer testes de expressões regulares, tá? Então, assim que você entrar, você vai ver algo parecido com isso, né? Às vezes está com essa partezinha aberta aqui, então a gente fecha só para ficar um pouco mais limpo o processo. E aí eu vou te explicar o que é e como é que funciona o processo, tá? Então, nessa área de cima, a gente põe a nossa expressão regular. Vou explicar cada detalhe do que está aqui, tá? Embaixo a gente põe o texto. E aí ele vai automaticamente, né? Quando a gente digita o texto, digita a expressão regular, ele vai comparar os dois e ele vai dizer o que ele encontrou, o que ele não encontrou, etc. Tudo bem? Então, vamos brincar um pouquinho com isso aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que aprender. Toda expressão regular, ela fica entre duas barras. E agora não é qualquer barra, tá? É duas barras para a direita. Então, você está vendo aqui, ó, tem uma barrinha e tem outra barrinha. Tem um número, uma letrazinha, né, no caso, depois da última barra, que eu vou explicar o que é ela. Mas, no geral, uma expressão regular, ela está entre duas barrinhas, tudo bem? Então, como é que isso se traduz, por exemplo, em código? Sei lá, vamos para o JavaScript, por exemplo. Então, ó, eu tenho aqui abri um GS Fiddle, que a gente consegue digitar códigos e testar, etc. E eu tenho aqui, por exemplo, ó, um texto e logo abaixo eu tenho uma expressão regular, é uma variável normal, tá? Só que em vez de eu colocar entre aspas, por exemplo, eu coloco simplesmente as duas barras assim, ele vai entender, o próprio JavaScript e a maioria das linguagens também vai entender que isso aqui é uma expressão regular, tá? Tá, e esse Gzinho vem de onde? Vamos voltar para cá. O G nada mais é, não só o G, como outras letras que a gente pode colocar, vou explicar para você. Nada mais são do que flags. O que são essas flags? São formas de como essa expressão regular vai ser interpretada, tudo bem? Como assim? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Se a gente clicar aqui, ó, no canto superior direito, tem flags. Quando eu clico aqui, ele tem algumas que são pré-determinadas, né? As três primeiras são as mais utilizadas e outras são menos utilizadas, mas enfim, são as que existem basicamente, né? E ele vem automaticamente com essa global ativada. Se eu desativar, ó lá, você vê que o Gzinho sumiu dessa lateral aqui. Quando eu ativo aqui o global, ele ó, pega esse cara, tudo bem? O que é que significa isso? Vamos lá. Se eu colocar aqui no lugar desse nome texto, eu vou colocar apenas a letra E. Perceba, quando eu coloco a letra E,
aqui no meu textinho embaixo, automaticamente ele destacou todas as letras E, exceto, claro, o E com acento, né? Mas todas as letras E, normalzinha, ele destacou. Ele destacou todo mundo porque ele tem o flag G, que significa que ele vai pegar não só a primeira ocorrência que ele achar, mas sim todas, beleza? Então, ó, se eu vim para aqui e desabilitar o G, o global, ele vai pegar apenas o primeiro E. Então, apenas a primeira ocorrência é que ele vai pegar, tudo bem? Geralmente a gente pega e ativa o G, dependendo da situação, claro, né? Mas só para você entender. Outro item que a gente pode ativar também é o I. Esse site é bom porque ele, inclusive, põe o nome daquele item e ele põe destacado a letrinha correspondente a ele. Então, por exemplo, ó, por padrão, uma expressão regular ela é case sensitive. O que significa isso? Significa que ela faz distinção entre minúsculo e maiúsculo. Legal? Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei um Ezinho. Se eu colocar um E maiúsculo, ele não tá pegando nada. Mas se eu vir aqui na flag e eu ativar o case insensitive, ou seja, ele não vai fazer distinção entre minúsculo e maiúsculo. Ó, quando eu ativei, ele fica o Gzinho que eu coloquei do global e o I no finalzinho, dizendo que essa expressão ela é case insensitive, ou seja, ela não é sensível a minúsculo e maiúsculo, por exemplo, tá? E aí, mesmo eu colocando o Ezinho maiúsculo, ele pegou, ó, os minúsculos que tem aqui, tudo bem? Então, geralmente a gente deixa só o G, mas óbvio, cada caso é um caso, né? Então, você pode colocar aqui como você quiser, tudo bem? Mesmo sendo case sensitive, deixa eu botar o texto de volta aqui, eu tenho formas de fazer para ele aceitar minúsculo e maiúsculo dependendo do caso, né? Dependendo de quando eu quero que ele aceite minúsculo e maiúsculo, tá bom? Então, visto essas duas características, que é a barrinha que vai dizer quando é que é uma expressão regular e também as flags principais, certo? Então, sendo a G e a I de longe as mais principais, né? Tem também aqui a multiline, que quer dizer quando você quer que ele pegue em várias linhas, né? Quando eu tenho um texto, né, de várias linhas, enfim, ele consegue, com o multiline, pegar em todas essas linhas. O global, ele já vai fazer isso, né? O multiline e o global seria meio que um tiro de bazuca para matar uma formiga, porque um já basicamente exclui o outro, né? Mas quando você não tem o global e você tem o multiline, por exemplo, aí ele vai pegar em múltiplas linhas, tudo bem? Então, vamos deixar aqui só o global bonitinho, tá? Entendido esses dois caras, vamos agora para o código. Por quê? Vamos voltar para cá e vamos entender como é que a gente faz para rodar isso aqui na prática, em código de fato. Então vamos usar, por exemplo, o JavaScript como exemplo, né? Eu tenho aqui uma variável que vai ter um texto, a outra variável eu tenho uma expressão regular. Como é que eu faço agora para usar isso aqui na prática? Como é que eu faço para, por exemplo, aqui, ó, saber se eu tenho a palavra texto dentro dessa string aqui? Então, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira delas é usando o texto para testar a expressão regular e a outra forma é usando a expressão regular para testar o texto, tudo bem? Então, eu posso fazer das duas formas. Tanto uma string, ela vem com uma funçãozinha para testar a expressão regular, como a expressão regular vem com uma funçãozinha para testar um string. Então, eu posso usar os dois, tá? Vamos lá. Vamos chamar de results para pegar os resultados, por exemplo, né? E aí vamos usar o primeiro. Vamos pegar a variável text. Quando eu ponho um ponto, ela tem para mim uma função chamada match. E essa função, dentro dessa função, eu ponho a minha expressão regular, que eu posso, por exemplo, criar ela diretamente aqui, ou, no caso, como a gente tem uma variávelzinha com ela, né? Eu posso passar ela para cá. Então, ele vai pegar o texto e vai usar a função match com a expressão regular. E aí eu tenho aqui armazenado os resultados. Eles podem ser dois, tá? Ou um array com os itens que ele encontrou, no caso aqui a palavra texto, né? Ou então null, ou nulo, né? Basicamente, quando ele não encontra nada. Vamos fazer os dois exemplos para você aqui. Então eu vou dar aqui um console log em results. E agora vou executar. Se você abrir e quiser testar junto, enfim,
o seu console ele vai estar fechadinho aqui. Clica aqui, ele vai abrir aqui um consolezinho básico, tá? Então, cliquei em Run e ele apareceu para mim aqui, ó, um array com a palavra texto. Ou seja, ele achou isso aqui dentro da string. Se eu coloco aqui, por exemplo, um teto, ou seja, eu tiro o X, né, basicamente. Vou clicar aqui para ele limpar o console. Vou executar novamente. Ele retornou nulo. Ou seja, ele não achou essa expressão regular dentro do texto. Então, por exemplo, estou procurando se um texto tem um e-mail. Eu faço lá a expressãozinha regular que pega um e-mail. A gente vai até fazer nessa aula aqui, tá? Vamos fazer a expressão regularzinha para pegar um e-mail. E um telefone também, né? Por que não? Então, a gente pega essa expressão e fala, ó, tem um telefone aí dentro? Não tem. Ou então, tem um telefone, aí ele mostra qual é. Qual é ou quais são, né? Se tiver mais de um, obviamente. Beleza? Então, voltar aqui para o textinho. Rodar novamente, ele acha, ó, o texto, tá? Como é que eu faço o inverso? Aqui eu usei o texto para testar uma expressão regular. Como é que eu faço para usar a expressão regular para testar um texto? Então, ó, let results, vamos usar o mesmo, né? Results. Eu uso regex e ao invés da palavra match, que foi o que eu usei, né? Eu vou usar a palavra, tem duas, né? Tem o test e tem o exec. Exec é execute, né, basicamente. Então, nessa expressão regular, execute no texto e eu passo o textinho para cá. Então, console.log, results, vou limpar aqui e vamos ver qual é o resultado disso aqui. Rodei e, olha lá, exatamente a mesma coisa. Um array com um textinho. Tudo bem? Então, fizemos aqui basicamente os dois testes. Usando um string para testar uma expressão e usando uma expressão para testar um string, certo? Beleza. Tem outras variações, então, por exemplo, o test que eu falei, que é quando você tem uma expressão e você está testando, ele simplesmente fala se achou ou não. Então, ele retorna true ou false, tá? Então, ó, se eu ponho teto e executo, ele retorna false. Se eu ponho texto e executo, ele retorna true. Então, é quando você achou ou não achou, enfim. Se você quer só a resposta se achou ou não, então você pode usar o teste. Beleza? Beleza. Vamos voltar para cá. E agora sim, vamos brincar um pouquinho de como é que a gente cria. Agora a gente vai entrar nos detalhes de fato, né? De como a gente cria uma expressão regular. Tudo bem? Então, vamos começar do básico. Como é que eu faço? Eu vou tirar aqui e vamos começar a brincar aqui com alternativas, tá? Então, como é que eu faço para eu pegar, por exemplo, qualquer caractere? Então, eu digito um ponto. Um ponto, ele representa, no geral, tá? Representa qualquer caractere. Então, quando eu ponho um ponto aqui, perceba, ele individualmente achou cada um dos caracteres, tá? Eu posso fazer combinações. Então, por exemplo, quando eu digito texto, eu não estou dizendo, ó, procura a palavra texto. Não. Uma expressão regular, cada item ele é individual. Então, aqui eu estou procurando nessa string geral, né? Eu estou procurando a letra T junto da letra E, junto da letra X, junto da letra T, junto da letra O, por exemplo, tá? E aí ele acha essa combinação de letras, tudo bem? Se eu ponho, por exemplo, um T, ele acha, ó, todos os T que eu tenho. Se eu ponho um T e um E, olha lá, ele acha o este e o texto, beleza? Ele acha esses dois carinhas aqui. Quando eu ponho, por exemplo, um T e um ponto, ele vai achar o T e depois do T ele vai aceitar o quê? Qualquer coisa. Então, ele aceitou um T e um E, ele aceitou aqui um T e um E novamente e ele aceitou um T e um O, por exemplo. Tudo bem? Então, o pontinho, ele geralmente representa qualquer coisa, menos uma nova linha, tá? Uma nova linha ele não aceita. Então, quando eu dou um Enter aqui, perceba, não sei se você consegue ver aí no monitor, no vídeo, né? Mas depois do R de qualquer, tem um tracinho cinza que indica uma nova linha. No caso aí, o pontinho, ele não pega essa nova linha, tudo bem? Beleza. Entendido essa fase 1, né? O pontinho. Vamos pegar agora alternativas. Como assim? Se eu quiser, por exemplo, eu quero pegar a letra E. Coloquei a letra E. Beleza, tem letra E, tem várias letras E, né, nesse texto. Mas
E esse E com acento? Ele não pegou. Eu posso, se eu quiser também, eu quero pegar o E ou o E com acento. Então eu ponho, ó, uma barrinha, essa barrinha reta, e eu ponho o E com acento. E aí ele vai pegar, ó, os dois. Ele pegou ou um ou outro. Então, o Ezinho e o Ezinho com acento, ambos foram pegados. Tudo bem? Beleza. A gente vai usar bastante esse ou, né? Quando você estiver criando suas expressões regulares, você vai criar bastante usando esse ou, tá? Um outro item que a gente vai aprender, e aí não se preocupa, a gente vai juntando esses caras já já, tá? Um outro item é grupo. A gente pode agrupar expressões regulares, ou melhor, a expressão é uma só, né? Mas a gente consegue agrupar pedaços dessa expressão regular para ele pegar trechos específicos que eu quero. Então, por exemplo, já já a gente vai fazer uma expressão regular para pegar um e-mail, por exemplo. Então eu tenho o antes do arroba, né? A partezinha primeira do e-mail. Depois eu tenho o arroba, eu tenho depois do arroba o domínio, né? Depois do domínio, do próprio nome do domínio, melhor dizendo, eu tenho o ponto alguma coisa. Depois eu ainda tenho talvez um ponto outra coisa, que esse ponto outra coisa pode ter ou não, né? Então eu posso ter b7web.com ou então b7web.com.br. Eu tenho que pegar esses dois padrões, tá? E o último, ele é opcional, por exemplo. Então a gente tem que se ligar nessas diferençazinhas básicas também. Então eu consigo agrupar cada pedaço desse para ele pegar individualmente. Quando ele retornar o array lá, por exemplo, que a gente pegou, ele vai retornar esse array individualmente. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente ponho entre parênteses. Eu acabei de criar um grupo aqui. Então, ó, texto. Ele criou um grupo com texto. Simples assim, tá? No caso aqui, quando eu só crio um grupo, eu só tenho um grupo e eu só tenho uma sequência, é meio que inútil, né? Eu ter um grupo que se não tem nada fora do grupo, enfim. Então, não faz muito sentido. Mas se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar um TE STO. E aí ele pega um grupo com um TE e depois ele pega o XTO. Então, no caso, ele pegou todo mundo aqui, sim, ele pegou todo mundo, mas ele agrupou o TE por algum motivo. Óbvio que esse é um exemplo meio que inútil, né? Mas é apenas para a gente entender que agrupando a gente põe assim, entre parênteses, tudo bem? Vamos usar isso aqui na prática já já também. Então, entendido isso, eu posso, por exemplo, fazer aqui um E barra E e eu crio isso dentro de um grupo. Ele vai já agrupar quando ele achar o Ezinho ou então, né, o E com acento, por exemplo, tá? Agora vamos para a parte massa, para a parte legal das expressões regulares, que é onde a gente cria padrões. Até agora a gente não criou padrão de basicamente nada, né? A gente simplesmente colocou um texto, colocou uma letra, enfim. No máximo a gente colocou um E ponto alguma coisa, né? Que ele pega o E e alguma outra coisa do lado. Agora a gente vai começar a criar padrões de verdade, tudo bem? Então, ó, quando eu quero criar um padrão, eu geralmente ponho entre chaves. Então, por exemplo, pega para mim as letras A, X, E e X, por exemplo. Então, E e X. Isso significa o quê? Que ele vai pegar, quando ele achar um E e do lado um X? Não. Tudo que eu ponho aqui entre as chaves são itens individuais. Então aqui basicamente, ó, ele está pegando a letra E, então pegou aqui, letra E aqui e letra E aqui. E também está pegando o X. Então, ó, o X aqui. Então quando eu digito texto, por exemplo, olha só, ele não pega apenas a palavra texto. Na verdade, ele nem pega a palavra texto. Se você parar para observar, a palavra texto, ela tá, cada letra pega individualmente. Então ele pegou o Ezinho daqui também, o T daqui também, ou seja, eu mandei ele pegar todas essas letras, independente delas estarem juntas ou não, tudo bem? Então, massa. Como é que eu faço sequências? Então eu quero que você pegue de A a E. Eu posso fazer A, B, C, D, E, posso fazer isso aqui, ou então eu ponho A tracinho E. Ele vai automaticamente fazer uma sequência do A até o E. Ah, entendi. Então, se eu quiser pegar todas as letras, eu ponho de A a Z. Basicamente isso. Olha lá, ele acabou de pegar todo mundo, menos a letra E. E, claro, né, os espaços, né, que eles também contam, né? Então,
pegou aqui todas as letras. Ah, eu posso fazer a mesma coisa com números? Pode. Eu ponho o 0, eu ponho o 1, 2, enfim. Ou eu ponho 0 a 9, por exemplo. Ele vai pegar todos os números. Então, aqui no caso não tem nenhum número, né? Esse é um texto qualquer de 90 letras, por exemplo. Então, olha lá, acabou de pegar o 90. Tudo bem? Eu posso fazer isso aqui, ou seja, sequências, pegar letras, ou eu posso, inclusive, não pegar determinada coisa. Como assim? Ó, eu posso colocar aqui um E e um T, ele vai pegar lá o E e o T de onde ele achar, tudo bem? Eu posso colocar esse símbolozinho aqui, ele vai pegar todo mundo menos o E e o T. Legal? Então aqui, ó, ele pegou todo mundo menos o E e o T. Onde tem E e T, perceba que ele não foi destacado, ou seja, ele não pegou. Isso inclui, ó, pegou os números, pegou os espaços, pegou o L, o R, o A, o ponto, pegou, enfim, pegou todo mundo, né? Menos as letras E e as letras T. Então, se eu colocar aqui só o E, olha lá, ele pega todo mundo menos a letra E. Tudo bem? Então, para eu pegar a letra E, eu ponho assim. Para eu negar a letra E ou qualquer sequência que eu colocar aqui dentro, tá? Eu ponho um carinha desse, é um tiozinho, né? Enfim, um chapéuzinho. Eu ponho um chapéuzinho sem ninguém e dentro das minhas chaves, né, de sequência. Tudo bem? Beleza. Isso daqui, com o tempo, você vai acostumando, tá? Lembrando, expressões regulares, aqui eu estou passando uma visão geral sobre o que são expressões regulares, tá? Mas, e eu vou passar várias coisas legais aqui para a gente fazer um exemplo no final. Mas vale a pena você estudar, existem, enfim, dá para fazer um curso sobre expressões regulares, tá? Aqui, obviamente, eu estou passando a visão geral, eu estou passando de forma um pouco mais rápida, né? Mas tentando ser o mais didático possível para um vídeo do YouTube que vai explicar a visão geral para você, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente aprendeu como é que a gente faz a sequência assim, eu posso fazer também a sequência em maiúsculo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar essa palavra em maiúsculo, ele não pega. Mas se eu colocar o A a Z em maiúsculo, tá vendo? Ele pegou da letra A até a letra Z em maiúsculo. Isso por quê? Porque a minha expressão está sem o izinho aqui no final. Ou seja, ela é case sensitive. Ela faz diferença entre minúsculo e maiúsculo. Se eu ponho assim e eu venho na flag e eu ponho o case insensitive, ele não vai fazer diferença e ele pega o qualquer do mesmo jeito. Geralmente a gente usa assim, sem nada. Beleza? Então, show de bola. Conseguimos pegar aqui, deixa eu só voltar aqui ele para minúsculozinho para a gente brincar. Então, obviamente que números não tem minúsculo e maiúsculo, né? Então, se eu colocar aqui 0 a 7, por exemplo, ele vai pegar o 0, mas ele não pega o 9, tá vendo? Porque ele pegou só de 0 a 7. Legal? Show. Então, entendido essa etapa inicial, vamos aprender um pouquinho agora sobre os extras que a gente pode colocar. Então, por exemplo, ó, vou criar um grupinho aqui, fica mais fácil com o grupinho, tá? Que eu vou ter um E e eu vou colocar aqui, por exemplo, um mais. Então, o que é que significa esse mais que eu acabei de colocar? Então, lembra, né, do ponto que eu coloquei? Então, o ponto significa a letra E e qualquer coisa que tiver do lado dela. Beleza? Quando eu ponho um mais, significa que eu quero pegar a letra E quando ela tiver um E ou quando ela tiver mais de um E. Como assim? Ó, vamos colocar uma outra palavra aqui. S essencial foi com S, né? O S que foi o que duplicou. Então vamos trocar para o S aqui. Eu pensei na palavra essencial e na minha cabeça tinha dois E, enfim. Então aqui, ó, quando eu ponho apenas um S, o que acontece? Ele pegou esse S, ele pegou esse e esse. Tá vendo que ele pegou individualmente, certo? Quando eu ponho um mais, perceba, ele pegou esse S, esse e ele pegou o SS como um grupinho só. Então, onde tiver a letra S, com um S ou então mais de um S, ele pega também esse cara, tudo bem? Então, quando eu ponho mais,
basicamente é um ou mais. Quando eu ponho uma exclamação, ou exclamação não, né? Uma estrelinha, né? Ele basicamente vai ser zero ou mais. Então, quando ele não acha nenhum S, ou então mais de um S, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui do S, o nenhum não existe. Né? Então, o mais seria o, S, o que vai funcionar bonitinho para quando ele achar mais de um S. No caso aqui, ó, ele achou mais de um S. Tá? E quando eu quero colocar algo como opcional, eu venho aqui, eu crio um grupo, por exemplo, e eu ponho uma interrogação e eu estou criando aquele cara como opcional. Então, se tiver ou não, a minha expressão regular vai dar bom. No caso aqui, eu só criei um grupo com um S e um opcional. Então, em outras palavras, qualquer texto aqui vai dar certo nessa expressão regular. Inclusive, ele põe aqui um warning dizendo que ela vai retornar, mesmo que eu não tenha nada no texto, ela vai dizer que deu tudo certo. Por exemplo, naquela funçãozinha test, né, do JavaScript, ela vai retornar como true, mesmo se não tiver nada, porque tudo está opcional aqui agora. Beleza? Em alguns lugares, a gente quer um grupo como opcional. Ele vai pegar tendo ou não aquele grupo. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, a gente quer pegar tudo, certo? Beleza. Agora é que a gente vem para a parte legal, que é onde a gente põe repetições com números exatos. Então, por exemplo, eu quero pegar a letra S. Pegou aqui todo mundo. Mas eu quero pegar quando ela tiver duas ocorrências. Então eu faço isso aqui, ó. Põe um colchetezinho com o número 2. Então ele só pega quando eu tiver SS, por exemplo. Eu quero quando tiver 2 ou mais. Então eu ponho 2 e uma vírgula. Ele vai pegar 2 ou mais. Eu quero que ele pegue quando tiver 2, 2 ou 3 repetições. Então eu ponho, por exemplo, 2, e o 3. Não é 2,3 o número não, tá? É 2 e o 3, né? Basicamente. Então, quando o S se repetir 2 ou 3 vezes, então 2 ou 5 vezes, 2 ou 3 vezes. Aqui, ó, ele se repetiu 2. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um exemplo. SS, ele pega. Quando eu pego outro S, ele também pega. Agora vamos fazer, dá um espacinho, SS, pegou. Outro S, pegou. Outro S, ele só pega os 3 primeiros, não pega o quarto. Legal? Deu, ó. Aqui ele está pegando grupos, né? Pegou esse grupo, esse e esse. Grupos de 3 no caso aqui, né? 2 ou 3. Quando eu faço assim, aqui ele pega um grupo de 2. Aqui, como só tem um S depois do grupo, ele não pega esse cara. Tudo bem? Então, apenas para a gente entender como é que está funcionando essa parte aqui de quantificação. Essa parte de quantificação, inclusive, a gente usa bastante, tá? Então, a gente vai usar quando a gente estiver criando as nossas expressões regulares para e-mail, para telefone. A gente vai usar essa quantidade bastante, porque todo padrão ele tem um padrãozinho e ele se repete tantas vezes determinado padrão, né? Então a gente vai usar esse cara bastante, tudo bem? Agora que vem os 3, na verdade, né? 3 últimos itens que a gente vai aprender. São os mais fáceis, tá? Mais simplesinho. Não se preocupa, não vai complicar daqui para frente, não. Então, ó, quando eu ponho aqui, por exemplo, colocar um este, né? Tô pegando aqui, ou vamos colocar até assim, este. E eu quero que, na verdade, o texto, ele pegou o texto. Mas eu não quero só ver se tem texto dentro da minha string. Eu quero ver se texto é a primeira expressão, ou seja, se começa com o que eu estou fazendo. Como é que eu faço isso? Eu venho no comecinho aqui da minha expressão regular e eu ponho esse cara. Então, ó, pegou? Não, não pegou. Por quê? Porque eu não tenho texto começando aqui. Agora, se eu ponho este, aí ele pega. Legal? Se eu ponho STE, não, porque tem um Ezinho aqui que começa com E. Então, ó, Ezinho. Legal? Então, esse carinha, quando ele está no comecinho, quer dizer que aquela expressão ela tem que começar com aquilo. Então, se começou com aquilo, show de bola. Tá? Do mesmo jeito, no fim, quando eu vou lá para o fim e eu coloco o símbolozinho de dólar, né? O símbolozinho de dinheiro, enfim. Eu estou dizendo que basicamente ele tem que terminar, não importa como ele começou, ele vai terminar com
a sequência que eu coloquei. Então, por exemplo, boto um S aqui, aí ele dá certo. Então ele ó, terminou com S. Se eu ponho um B ou um B, ó, ele não vai pegar nada, ó, no match. Ele não pegou nada. Por quê? Não termina com B. Mas se eu ponho aqui, ó, vamos botar aqui um Y, ó, Y. E aí eu vou colocar aqui Boniek no final. Ele pega o Yzinho no final. Beleza? Então, para começar, o tiozinho lá no começo e para terminar, o símbolozinho de dólar no fim. Tudo bem? E outro detalhe é quando você quer negar, ou negar não, né? Quando você quer agir como se uma letra fosse literal. Então, por exemplo, eu estou procurando um ponto. Eu posso colocar o ponto assim, ele vai pegar ó, todo mundo, né? Lembra que eu falei, né? O ponto representa todo mundo. Aceita tudo menos uma linha, uma nova linha, né? Só que, se eu quero ponto literal, quero procurar o ponto mesmo, quero ver se tem um ponto dentro do meu texto. Eu vou colocar a barrinha virada para a esquerda. Então, ó, eu coloco, ó, vou botar aqui, barrinha virada para a esquerda e o ponto. Ou, no caso, o que eu quiser colocar, certo? Nesse caso aqui, ele vai interpretar o pontinho como algo literal. Então, ó, ele só vai achar o pontinho aqui. Tudo bem? Se eu tenho letras e um ponto. Ele pegou aqui o ponto, mas não porque é um ponto. Se eu tivesse colocado um A, ele também pegava, tá? Para ele pegar o ponto sendo de fato um ponto, eu faço isso aqui. Então, letras, ponto. E aí, se eu vim aqui nos pontos e coloco um A, ele já não pega mais. Tem que ter um ponto. Aí ele pega. Tudo bem? Então, o literal aqui, basicamente. Show! Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Aprendido eu dei uma visão geral, só que ela foi, claro, um pouquinho acelerada, né? Porque é um vídeo só, não quero que o vídeo fique gigantesco. Mas agora a gente vai usar tudo que eu aprendi até agora para fazer dois tipos diferentes de expressões regulares na prática. Inclusive, talvez sejam os dois mais utilizados, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos colocar aqui um texto padrão, tá? Este é o meu e-mail, 2 pontos, e aí eu coloco aqui suporte@b7web.com.br. Tá aqui. Pronto. O textinho este é o meu e-mail, tá aqui. Agora o que a gente tem que fazer? Eu quero saber se nessa minha frase eu tenho um e-mail. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Não só isso, como eu quero agrupar tudo bonitinho para que a gente consiga pegar cada etapa do e-mail. Então, não só eu vou ver se tem um e-mail, como eu vou pegar cada partezinha do meu e-mail em um grupo diferente, tá? Eu vou mostrar para você o resultado final na prática. Vamos lá. Como é que a gente começa a pegar um e-mail? Vamos ver que padrão que todo e-mail tem que ter. Então, por exemplo, primeiro grupo, eu tenho de A a Z. Ah, mas se tiver número, eu posso colocar A a Z 0 a 9 também, tá? Então, a partir de agora eu vou digitando a minha expressão, ele vai já dizendo o que ele vai pegando. Então, isso é bom, tá? Então, ele vai pegar essa galera e ela tem que ter pelo menos dois, né? Duas sequências de caracteres. Eu não tenho como ter um e-mail com a arroba. Não pode. Tem que ter pelo menos 2 caracteres. Então, colocamos aqui. Depois a gente tem o arroba. Quando eu coloco o arroba, ele já para de pegar essas outras palavras aqui. Já começa a pegar só isso aqui. Show de bola. Mas, apesar de ele pegar todo mundo, olha lá, grupo 1, suporte. Ele tem apenas um nomezinho, tá? Porque o meu arroba eu coloquei fora do grupo. Legal? Agora vamos criar um outro grupo para pegar o domínio. Então, o domínio ele vai ter de A a Z, ele pode ter dois ou mais caracteres. Em quantidade final não tem, né? Não tem nenhuma quantidade final de caracteres que esse cara pode ter. Então, acabei de pegar aqui, ele tem o arroba, depois ele tem 2 ou mais e 0 a 9 também. Inclusive ele pega o 7 aqui, né? Quando eu coloquei só letra, ele não pega. Mas 0 a 7, 0 a 9, melhor dizendo, né? Ele pega o 7. Então, ó, já pegou aqui. Quando eu passo o mouse, ele já mostra grupo 1, suporte, grupo 2, B7 Web. Show de bola. Agora vamos para o ponto .com. E aí lembrando, né? Eu posso ter e-mails que tem ponto alguma coisa ou ponto alguma coisa, ponto outra coisa, certo?
Então, tem alguns que é só .com, outros é .com.br, .com.mx, enfim, não importa, né? .gov.br também, né? Então, e-mails do governo, etc. Então, temos alguma coisa, ou então alguma coisa só, né? Apenas. Então, vamos criar dois grupos. O primeiro grupo, ele vai ter o ponto literal, e depois do ponto literal, ele vai ter de A a Z duas ou mais repetições, certo? Então eu não posso ter ponto Z, ponto C. Eu tenho que ter pelo menos 2 caracteres depois do ponto, tá? Isso é uma das regras também de domínio, né? Então, ó, já tá pegando aqui, ó, ponto .com, acabou de pegar. Só que, no caso desse e-mail aqui, ele ainda tem o .com.br, né? O ponto .br, melhor dizendo, né? Então, outro grupo, o ponto literal e a mesma coisa, de A a Z, 2 ou mais. A vírgulazinha quer dizer que é 2 ou mais, tá? Então, agora sim ele pega todo mundo, pegou todo o e-mail. Se eu passo o mouse, ó lá, grupo 1 suporte, grupo 2 B7 web, grupo 3 .com e grupo 4 .br. Só que aí eu tenho um pequeno problema. Se meu e-mail for assim, ele não pega nada, tá vendo? Minha expressão regular já está inválida somente porque eu não tenho um ponto alguma coisa depois do com. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer com que esse último grupo ele seja opcional. Então, eu vou aqui no finalzinho dele e ponho uma interrogação. Então, esse grupo passa a ser opcional. Beleza? Então, ó, quando for .com, ele pega também. Quando for .br, ele também pega. Agora, se for .b, por exemplo, ele só pega a parte que interessa para ele, porque não tem como ter um ponto e uma letra só. Ou a parte do R, sim. Agora, acabamos de conseguir pegar um e-mail bonitinho. Tudo bem? Se eu pegar um outro e-mail aqui, vamos botar aqui um outro e-mail. Então, fulano@hotmail.com. Olha lá. Quando eu termino de botar o .com, ele já pega esse outro e-mail. Então, já conseguimos pegar aí 2 e-mails. Tudo bem? Então, show de bola. Lembrando, né? Essa expressão regular não é a expressão regular ideal para pegar todo tipo de e-mail. Por exemplo, tem alguns e-mails que o pessoal põe um ponto aqui no nome do usuário. Então, a gente não tá procurando esse ponto. Então, ó, eu teria que fazer assim para que eu ponha um fulano ponto alguma coisa, tá? Então, também tem esse detalhe. Então, tracinho. Muita gente também põe tracinho. A gente não está prevendo aqui. Teria que botar um barra e um tracinho. Aí ele inclui o tracinho também. Beleza? Então, são detalhes diferentes que a gente consegue ir montando e ir brincando. Isso aqui é nada mais do que uma brincadeira de quebra-cabeça. Então, eu vou lá montando e eu vou montando bonitinho minha expressão regular do jeito que eu quero pegar aquele item. Tudo bem? Show de bola! Acabamos de criar aqui uma expressão regular para pegar e-mail. Massa! Paguei tudo. Agora, vamos fazer uma para telefone. E aí, tem um detalhe. Em alguns cantos do Brasil, a gente tem, por exemplo, um telefone que tem um 9 a mais, né? Então, a gente tem que fazer uma expressão regular que leve isso em consideração. Tudo bem? Então, vamos lá. Meu telefone é... Eu vou colocar aqui um 11 9 8888 8888, tá? Então, um número aí clássico de telefone. E aí eu coloquei o 9 extra, tudo bem? Vamos lá. Como é que a gente cria a expressão regular para pegar esse telefone? Vamos lá. Primeira coisa, eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui é um grupo, né? Eu tenho que fazer o literal, né? Então, faça a barrinha, faça a outra barrinha e no meio, aí sim no meio eu ponho exatamente 2 números, né? O DDD não sempre tem 2, no caso do telefone, né? Sempre tem 2. Então, show de bola. Depois, eu tenho um espaço. Eu posso colocar um espaço assim, ou existe um barrinha para a esquerda S, tá? Que ela é basicamente a representação de um espaço. Lembra que eu falei que dava um curso de expressão regular? Então, esses detalhezinhos extras que você vai aprendendo também, tá? Tem outros detalhes extras que você pode aprender também. Então, a barrinha S, ela vai ser um espaço, tá? Ah, e quando eu quiser literalmente o S, eu ponho 2 barrinhas, tá? No caso aqui, a barrinha S, ela vai pegar o espaço. Então,
Vamos considerar esse espaço aí também. Show de bola. Agora eu tenho duas opções. Eu posso fazer um grupo, vamos fazer um grupo aqui, ó, para pegar de 0 a 9, e ele vai se repetir 4 ou 5 vezes, certo? Então, se eu tiver 4 números, ele aceita. Se eu tiver 5 números, ele também vai aceitar. Então, show de bola. Depois, eu tenho um tracinho, a gente põe o tracinho literal, tá? Eu crio um outro grupo. Isso eu estou criando vários grupos apenas para organizar a minha expressão, tá? Para que quando eu pegue ela, eu já tenha o DDD separado, eu tenho a primeira leva de números, né? Depois a segunda leva de números, enfim. Eu posso fazer se eu quiser assim. Ou então, eu posso juntar tudo num canto só, tá? Então, 0 a 9. Nesse caso aqui, são 4 números de fato, né? Então, tá aqui, ó. Pegamos o número do telefone. Quando eu passo o mouse, o grupo 1, ele tá pegando o DDD aqui em um grupo, né? Porque eu não criei um grupo. Eu posso criar aqui, ó, um grupo só pro DDD. Então, passo o mouse, ó lá. Grupo 1 é o DDD, o grupo 2 é a primeira leva de números, né? E o grupo 3 é a segunda leva de números. Eu posso pegar o grupo 2 e 3 e botar em um só. Eu posso pegar aqui, ó, tira esses dois caras aqui e ele vai ficar, ó, número de 0 a 9, 4 ou 5 vezes, depois um tracinho, número de 0 a 9, 4 vezes. Quando eu passo o mouse, tá lá o 11 e depois o número de telefone. Show? Maravilha então, massa, show de bola, conseguimos pegar. Eu tenho outra opção, que é fazer o seguinte, ó. Eu ponho esse aqui como 4, vai ser 4, tracinho e 4, e eu ponho aqui um outro grupo para pegar apenas o dígito extra, que no caso vai ser 0 a 9, um cara só e opcional. Dessa forma, ó, se eu tenho assim, ele pega e aí o grupo 2, ó, fica sendo o 9. Se eu tiro esse 9 e deixo só os 4 dígitos, ele também vai pegar normalmente. O grupo 2, no caso, vai ser indefinido e o grupo 3 vai ser o telefone normal. Tudo bem? Então eu tenho essas duas opções aí, se eu quiser agrupar de fato o número extra separadamente, eu posso fazer sem problema nenhum. Tudo bem? Show de bola! Acabamos de fazer uma expressão regular para e-mail, uma expressão regular de diversas formas, inclusive, né? Para pegar um telefone. Tudo bem? E aí a gente pode usar essa expressão regular para verificar se tem um telefone, por exemplo, dentro daquela string. E aí ele vai retornar um array com, inclusive, os próprios itens que ele pegou, né? O que ele pegou como um todo e agrupado bonitinho, ele vai também mostrar para você. Legal? Show de bola! E esse foi um tutorial para o nosso YouTube. Vamos ter vários tutoriais ainda. Então, gostou? Aprendeu alguma coisa? Eu sei que fica um pouco mais acelerado porque é um vídeo para o YouTube, né? O objetivo é esse, né? A gente dá uma visão geral sobre a coisa. Mas, se você quer aprender a programar de fato, aprender desde os primeiros passos e não de forma acelerada, mas sim vendo cada conceito individualmente, com exemplos para cada conceito, enfim, todo um processo estruturado, né, e passo a passo bonitinho. Então, acessa o link que está aqui embaixo na descrição e conhece o nosso curso completo, que você vai aprender sem precisar de nenhum conhecimento anterior. A gente te ensina a programar do zero de fato, com muitos exemplos, projetos, enfim, várias coisas legais, tá? Então, linkzinho na descrição. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que outros tipos de tutoriais você quer aprender. Se você gostou desse daqui, o que é que você vai usar expressões regulares para fazer. E deixa o seu like, e, obviamente, se não é inscrito no canal, é obrigação sua se inscrever para não perder nenhum dos novos vídeos. Beleza? Então, maravilha, valeu e tchau, tchau!